Mudança real não começa no comportamento, mas no coração. Entenda coração como mente, sua cabeça. Se você não mudar sua cabeça e tentar mudar um comportamento, você vai se frustrar muito e vai frustrar também quem está perto de você. Ou muda-se a cabeça primeiro, a forma de pensar, o coração, para que depois o comportamento seja mudado, ou então você vai repetir processos o tempo todo. E até hoje eu não encontrei alguém que tentasse mudar primeiro o comportamento, alguém que diga assim, não, eu não vou fazer mais isso, acaba fazendo. Porque não é só uma questão de você dizer que não vai fazer, existe um processo na sua mente que precisa mudar. E se isso não mudar, você vai repetir de novo, até você chegar, talvez, à triste constatação de que você não dá conta, não consegue, ou de que é impossível. Sendo que isso não é uma realidade. Mas eu queria que você me ouvisse hoje de uma maneira diferente. Porque se você me perguntar, qual é o melhor método terapêutico, não medicamentoso, terapêutico, para ajudar alguém a mudar um comportamento destrutivo, a mudar um hábito, um vício, qual é o melhor método? Eu diria que não é um método. Por experiência eu posso dizer para você que a força que mais eu vi, que eu mais presenciei produzir mudanças na vida das pessoas foi a fé. Foi a fé. Ah, tem terapia para isso? Tem. Tem remédio para aquilo? Tem. Mas se você não tiver fé, não vai. Não vai. Então eu quero conversar muito a partir de hoje, serão 3 encontros falando sobre mudança de mente, mudança de comportamento e mudança de hábitos. Quando eu falo de hábitos, eu estou falando de comportamentos, eu estou falando de coisas que você repete o tempo todo. Todos nós temos hábitos bons, todos nós temos hábitos ruins. Esses hábitos, muitas vezes, eles são construídos para muito além das nossas percepções. Você já ouviu, por exemplo, alguém falar assim, quando eu percebi já estava envolvido. Ou alguém que começou um vício e falou assim, a hora que eu quiser eu paro. E se passaram 10 anos e a coisa só piorou. A vida é assim. A nossa constituição emocional, psicológica, mental, ela é assim. Se você der espaço, se você repetir muito um processo, você cria um hábito, você cria uma dependência, você cria um vício, você cria um comportamento que depois é difícil de mudar. É muito difícil de mudar. Então vamos lá. Eu queria mostrar alguns aspectos para vocês, porque eu quero falar sobre como a fé ela ajuda na mudança de hábitos e quais são os aspectos disso. E eu quero até pedir licença para vocês, para falar o que realmente precisa ser falado. Eu posso? Ok? Sem milindre? Sem medo de ninguém ficar magoado comigo? Amém? Então bora lá. Vamos começar com um entendimento muito simples, ok? O que são hábitos e por que eles fazem toda a diferença? Como eu disse, todos nós temos hábitos. O que impulsiona você são os seus hábitos. Se você começar a acordar um dia sempre no horário, quando você quiser acordar no horário para lá desse horário, ou antes, você vai ter dificuldade porque você construiu o quê? Um hábito. Por exemplo, quer ver hábitos simples? Que a gente tem dificuldade de deixar. Café. Quem gosta de café? É desse jeito. Quer ver outro? Dormir com a TV ligada. Quem dorme com a TV ligada? Aí você vai ter dificuldade para sair disso. Hábitos moldam muita coisa. Hábitos moldam sentimentos. Hábitos moldam pensamentos. Eu posso dizer para você que uma pessoa pode entrar num processo depressivo de tanto ela pensar negativamente, aquilo se torna um hábito tão forte na sua mente que a pessoa não consegue desvincular a sua existência daquele pensamento. Aliás, você já tentou parar um pensamento e viu que ele não para, ele piora?
É só você falar assim, eu não vou pensar mais nisso, e imediatamente você está pensando. Somos assim. Então entenda, isso aqui é muito importante. Grande parte da vida acontece no piloto automático, senão o nosso cérebro não aguentaria. É muita coisa para se pensar, então muito acontece no piloto automático. Então pensamos pouco, decidimos pouco, mas repetimos muito. É o mesmo caminho, é o mesmo hábito, é o mesmo jeito de gostar disso, de perceber aquilo, e assim a gente vai construindo. Então, gente, isso aqui também é muito importante. A pergunta não é se temos hábitos, mas quem governa nossos hábitos como igreja? Cristo ou nossos desejos desordenados? Porque eu quero falar sobre fé. Por que a fé é tão forte nesse processo? Por que a gente não pode esquecer que nós somos seres tricotomistas? Ou seja, somos compostos por 3 elementos: corpo, alma, onde está a nossa psique, e espírito. Então somos seres tricotomistas, e a gente até cuida do corpo, tem hora que a gente até cuida da alma, mas a gente parece que não entende que precisa cuidar do espírito também. Há um autor americano que escreveu um livro maravilhoso. Se você puder, leia esse livro, compre, baixe ele, Greg Gifford, e ele escreveu um livro chamado O Coração dos Hábitos. Esse livro é maravilhoso, e nesse livro ele diz assim: nossos hábitos revelam o que realmente amamos. Vocês disseram que eu podia falar, eu vou falar. Às vezes eu atendo homens que querem se livrar de um vício, e eles falam assim: eu quero me livrar desse vício porque eu amo a minha família. Eu digo: não, você ama o vício. Se você amasse a sua família, você deixaria o vício. Eles ficam indignados comigo: como assim? Eu amo. Não. Hoje você ama o vício, e você é capaz de prejudicar a sua família, causar dano emocional, material, e até ser agressivo com a família que você diz que ama por causa do seu vício. Então o seu amor é o seu hábito destrutivo, é o seu vício. É o seu vício. Greg Gifford falou sobre isso. E você pode construir isso de muitas maneiras. Mas olha que coisa interessante. Deixa eu levar para o lado da fé. Me acompanha. A Bíblia, ela ensina que a vida flui como, gente? De dentro para fora. Se você sair por esse mundo, você vai perceber que as pessoas, elas veem primeiro o quê? A sua imagem, é ou não é? Se você está bem vestido, se você tem um carro bom, se você está usando alguma coisa que tem valor, né? As pessoas olham muito o aspecto da imagem, da materialidade. No entanto, quando a gente fala de Bíblia, de vida espiritual, nós estamos falando de uma coisa que pouco tem a ver com essa casca, mas muito tem a ver com o que flui de dentro de nós. Lá no livro de Provérbios, há uma palavra extremamente importante que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Lembra que eu falei no início que coração significa mente, alma, psique? Guarda sua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Experimenta sair de casa depois de uma discussão, o resto do seu dia vai ser horrível. Experimenta seguir as próximas horas depois de ter cometido um erro grave ou sofrido uma ofensa. O seu emocional abalado vai causar em você momentos ruins de angústia, e você vai demorar a se recuperar. É por isso que a Bíblia diz: guarda a tua alma, guarda o teu coração, guarda a tua mente, cuidado com as coisas que você traz para dentro da sua vida. Então, esse texto ele é muito central. Ele é central por quê? O coração, na linguagem bíblica, é o centro da mente, dos desejos, das decisões e da vontade. Olha o tanto que isso é sério. Logo, hábitos são expressões práticas do que já governa o quê?
o coração, ou seja, a mente, os desejos, os hábitos, as decisões. Quando a gente fala sobre práticas, sobre hábitos, nós estamos falando de coisas que nos dominam. Aí você vê pessoas que não sabem lidar com seus hábitos, elas dizem, eu sou assim. Eu sou assim. Quando eu ouço essas frases, eu vejo que nós temos pouca educação emocional. Pouca. Muito pouca. Porque nós somos aquilo que foi construído em nós a partir da nossa infância. Onde nós vivemos, o que aconteceu conosco, as pessoas que nos influenciaram. Nós somos uma construção. E nessa construção surgiram os hábitos. Talvez você tenha criado o hábito da raiva. E ficar com raiva é uma coisa fácil para você. Talvez hoje você viva o hábito da irritação, do nervosismo, e ficar irritado, irritada, nervoso, nervosa, para você é uma coisa simples. Porque é no automático. É no automático. Ou seja, se o coração está desordenado, os hábitos também estarão. Vocês entenderam? Porque tudo flui de dentro para fora. É por isso que quando as pessoas tentam mudar comportamento, elas não conseguem. Porque primeiro tem que mudar a mente, o coração, a vontade, os desejos. Tem que mudar para que também o comportamento seja mudado. Mas tem mais uma coisa que eu queria que você entendesse. Hábitos são também caminhos espirituais, não apenas rotinas diárias. Você pode construir um hábito espiritual que vai te dar força, por exemplo, orando. Um hábito espiritual pode fazer com que você passe por um processo difícil na sua vida com um pouco mais de leveza. Um hábito espiritual, porque hábitos também são caminhos espirituais, pode ajudar você a se livrar de um hábito ruim, por exemplo. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que foi para a igreja, começou a orar, e por favor, gente, eu não estou falando de religião, vocês me conhecem. Estou falando de fé, de um Deus que existe. E se você crê, eu tenho certeza que Ele vai se manifestar a você. Quando a gente busca Deus através dos nossos hábitos espirituais, nós dominamos muita coisa em nós. Nós dominamos muitas coisas. E hábitos espirituais, eles são importantes. E Deus não olha só nossas rotinas. Eu vou dizer para vocês, eu levo muito a sério meus hábitos espirituais. Hora de orar, hora de ler Bíblia, hora de orar de novo, hora de ler um livro, hora de ler a Bíblia. Porque se eu não criar esses hábitos, na hora que eu buscar dentro de mim uma força que eu precise para lidar com algo difícil na minha própria existência, talvez eu não encontre. No livro do profeta Jeremias, há uma palavra que ela parece confusa num primeiro momento, mas ela revela Deus dizendo, preste atenção nos caminhos da sua vida. Livro do profeta Jeremias, lá o profeta fala assim, assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão o quê? Descanso. Não tem descanso no caminho ruim. E ele diz, olha, pergunte para as pessoas, aprenda com quem já viveu, encontre quem já passou por isso, pegue a experiência, observe, veja o que funciona, o que não funciona. Gente, se não deu certo para um monte de gente, por que vai dar certo para você? Nós estamos vendo esse mundo tomando caminhos muito estranhos. Aí, nesse texto aqui, Deus chama hábitos de caminhos. Caminhos levam aonde? Destinos. Ninguém chega ao caos espiritual de um dia para o outro, chega-se andando repetidamente na mesma, você vai deixando de acreditar, você vai deixando de tentar, você vai deixando de se esforçar, vai deixando, e de repente
você se encontra num lugar que você não queria estar, mas não consegue sair de lá. Não consegue. Eu tenho encontrado gente assim, gente inteligente, gente capaz, gente com potencial, mas que se colocou, mentalmente falando, num lugar de onde eles ou elas não conseguem mais sair. Estão envolvidos naqueles hábitos repetitivos e não conseguem sair desse processo. Não conseguem, porque não é fácil, e aí entra a fé. Dallas Willard, esse teólogo que eu já citei para vocês muitas vezes, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o caráter não é escolhido em momentos de crise, ele é revelado neles. Não é quando eu estou numa crise que eu vou decidir se eu vou fazer certo ou errado, não. É a crise que revela em mim se eu sou capaz de decidir o que é certo e o que é errado. É quando a proposta bate na tua porta que você vai ter que decidir se deve ou não deve aceitar. É quando o caminho aparece que você vai pensar se aquilo é bom ou não. Não é depois, é antes. É antes. É revelado nessas horas qual é o nosso caráter. Então bora lá. Posso usar uma frase motivacional? Amém? Bora lá. Pequenos hábitos moldam grandes destinos. Essa foi bem motivacional. Mas é verdade. Nem tudo que está nas redes sociais é tão ruim assim. É verdade. Você pensa que o cara que está lá no apogeu, aquela pessoa que venceu, ela simplesmente acordou, deu um estalo e foi parar lá? Não. Gente, tudo nessa vida é uma construção. É um esforço que muitas vezes começa nas pequenas coisas que a gente vai construindo. A gente vai mantendo pequenos hábitos, sejam eles bons ou ruins. E esses pequenos hábitos vão traçar nossos destinos. Mas você vê também gente que começou pequenininho, né? Começou lutando aqui, vencendo uma etapa ali, e foi crescendo, quando viu estava grande. Estava grande. É só você olhar a história dos grandes homens e mulheres que moldaram seu destino a partir de pequenas ações. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele fala de um jeito tão perfeito. Ele diz assim: olha, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Posso mostrar para vocês como eu leio esse verso? Quem faz bem feito no pouco vai fazer bem feito no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E quem faz errado no pouco vai fazer errado no muito também. O que Jesus está tentando mostrar para a gente é uma coisa interessante. Primeiro, por que Jesus fala do pouco? Porque no pouco é onde o caráter é treinado. No muito, ele apenas se revela. Ele apenas se revela. É no pouco que o nosso caráter, a maneira como a gente administra pouco dinheiro, vai revelar como nós administramos muito dinheiro. A forma como nós lidamos, por exemplo, com um namoro, vai definir que tipo de comportamento nós vamos ter no casamento. A forma, e isso eu nunca esqueci, isso é aprendizado de vó. Aprendizado de vó. Minha avó falava assim: meu filho, você quer saber se a menina é boa para namorar ou não? A gente, todo adolescente interessado nesses assuntos, na época não tinha muita informação sobre isso, a gente querendo saber. Quer saber como é que você sabe se a menina é uma menina boa ou não? Sim, vó, como? Observa, olha como é que ela trata a mãe e o pai. O que isso tem a ver? Ela vai tratar você do mesmo jeito. Era um... A mesma coisa com o rapaz, ela falava para as meninas lá em casa: minhas filhas, quer ver se o homem é bom? Não observa como ele trata pai e mãe, vai tratar você do mesmo jeito. E olha que coisa interessante, são esses pequenos hábitos que revelam quem nós somos, ou o que nós seremos, ou o que nós construiremos, ou o que nós faremos. Então Jesus, ele fala no pouco, porque o pouco é onde o caráter é treinado. E aí, entenda, não é o grande pecado que destrói uma vida, mas os pequenos hábitos não
corrigidos, que vão se acumulando, ó, for ali. Uma vez, 2, 3, 10, 15, 20, 30 vezes, 10 anos repetindo o mesmo processo. 10 anos repetindo o mesmo processo. Não é o grande pecado que destrói uma vida, ele só é consequência de uma construção. Você vai aceitando cair em certas armadilhas, quando você vê, você caiu naquela arapuca enorme na tua vida. Mas mais do que isso, hábitos revelam o que está no centro do nosso coração. Revela quem nós somos, aonde nós estamos presos, o que nós queremos para a nossa vida e para a nossa existência. Talvez você hoje esteja aqui e você tem um monte de hábitos que você não gostaria de ter. Você tem lutas para enfrentar. Talvez você tenha um hábito só, mas esse único hábito, ele esconde, oculta, ele pinta de cinza todas as suas virtudes, porque ele é tão visível, esse hábito ruim é tão visível, ele é tão nocivo que as pessoas não conseguem ver nem o que você tem de bom, elas só conseguem ver o seu hábito ruim, porque esse hábito ruim oculta todo o resto. Então hábitos revelam o que está no centro do nosso coração, que a gente não consegue dominar. E Jesus, ele foi muito enfático, ele foi simples e direto, ele falou, porque onde está o teu tesouro, aquilo que tu mais se apega, aí estará também o teu coração. Se tu se apega nesse hábito, é ali que está o teu coração. Não é fácil você mudar um hábito. Dizem que para tirar um hábito, só construindo outro. Mais uma vez, isso cai por terra, isso é coisa de internet. Hábitos precisam ser tratados. Hábitos precisam ser desconstruídos. Hábitos precisam ser, literalmente, trabalhados por Deus. E olha que coisa, isso aqui é muito importante. Tempo, energia, atenção, repetição. Aquilo que ocupa a sua rotina revela quem governa a sua vida. Eu ouço histórias. Todo dia eu ia para casa, eu parava e tomava uma cervejinha. Depois eu passei a tomar 2. Depois eu passava e tomava uma cervejinha de manhã e de tarde. Depois eu já tomava 3, 4, 5. Quando eu vi, eu não chegava mais em casa. Vocês não têm noção de quantas vezes eu escutei isso. Tudo começou com uma conversinha que foi virando outra coisa, e quando eu vi eu estava envolvido numa coisa que eu nem queria. Alguém me chamou, e eu fui, e fui de novo, e quando eu vi eu já estava lá, habitando lá. Greg Guilford, no livro que eu mostrei no início, esse aqui, O Coração dos Hábitos, se você puder, leia esse livro. Ele diz, o coração sempre está adorando algo. Hábitos são atos repetidos de adoração. E aí, chega um ponto crucial desse momento aqui. Quando você troca o hábito por Deus, a sua adoração muda de lugar. A sua adoração agora é em Deus e o hábito perde força. O hábito perde força. É por isso que a gente não pode desistir. Nós não podemos deixar de buscar a Deus, de estarmos com Deus, em Deus. Nós não podemos cansar de ir atrás daquilo que é bom. Nós não podemos abrir mão do que é certo, do que é justo, do que é correto. Nós não podemos. Quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Gálatas, ele diz, olha, desculpa gente, antes desse texto, eu quero que vocês entendam que Deus trabalha também na repetição,
e não apenas no extraordinário. Não apenas no extraordinário. Tem gente que acha que Deus só trabalha quando, eu senti um arrepio. Eu gritei a noite inteira. Não, calma. Eu não estou dizendo que isso não é válido. Mas sabe onde eu vejo Deus trabalhar? Os homens e mulheres mais sérios, os homens e mulheres mais cheios da presença de Deus, os homens e mulheres que mais carregam força do Espírito Santo nas suas vidas, são aqueles que têm uma rotina com Deus, que oram todo dia. Não estou dizendo para a pessoa ficar 1 hora parada, não. Uma oração, gente, uma oração leva 2 minutos. Uma leitura bíblica pode levar 30 segundos. Essas pessoas são as pessoas que Deus mais trabalha. Eu ainda não conheço pessoas que tenham, na repetição de processos espirituais com Deus, não na religiosidade, mas num hábito com Deus, uma força muito maior do que qualquer hábito destrutivo. Eu vou levar ali, vou em tal lugar, porque lá nós vamos ficar cantando, e que coisa, eu chorei, gritei, voltei para casa e fiz tudo errado de novo. É bom a gente ter esses movimentos, mas é importante a gente ter constância, sermos constantes. Agora sim, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, o certo, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, tentaremos até o fim. Até o fim. Agora, somos tentados a desistir da constância quando não vemos resultados rápidos. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. A vida é uma jornada. A vida é uma jornada. Viva a sua vida. Não corra demais, nem desacelere demais. Viva cada etapa bem. Seja constante. Seja firme. E lute contra hábitos ruins. Por quê? Porque Deus forma pessoas mais com o tempo do que através de impulsos. Deus forma pessoas com o tempo. Se você der tempo para Deus, Ele vai trabalhar você, Ele vai trabalhar esses hábitos ruins na sua vida, Ele vai moldar você. Então eu quero terminar essa reunião, que eu estou empolgado, com uma pergunta. Uma pergunta que tem a ver com o que eu ouvi e ouço na minha vida profissional e pastoral sempre. Se eu tivesse fé. Mas eu também ouvi muita gente dizendo que foi pela fé que eu saí de onde eu estava e me tornei a pessoa que eu sou hoje. Então, para a gente fechar, o que você repete todos os dias está te aproximando ou te afastando de Deus? Essa é a pergunta que você precisa responder. Você quer definir que hábito é bom para você e que hábito não é? Faça essa pergunta. Sua reação, seu pensamento, aquilo que você repete todos os dias, seu comportamento, isso está te aproximando ou te afastando de Deus? Pensa. Se você pensar, você vai encontrar. Tem tantas coisas que podem estar em nós que a gente nem percebe, mas precisam ser tratadas. Eu queria muito ter esse momento com vocês e dizer que eu ainda vou falar mais 2 cultos sobre hábitos, mas hoje, iniciando esse primeiro culto dessa série de 3, eu quero dizer para vocês que
A fé que Deus, ser constante com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, orar a Deus, ler a palavra de Deus, faz com que muita coisa boa flua de dentro da gente. Muita coisa boa. Amém?